Querido Deus, Pai Santo, Pai querido que está nos céus, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos, meu Senhor, pela tua bondade. Agradecemos a ti, Senhor, pela grandeza do teu amor para conosco. Obrigado, Senhor, pela tua igreja. Obrigado pelos nossos amados irmãos que estão sempre conosco, nossos ouvintes, nossos ajudadores, intercessores. Ó Senhor, abençoa os meus irmãos, guarda a tua igreja na cidade, guarda a tua igreja no interior. Opera, Senhor, poderosamente, abençoando crianças, jovens e adultos, os obreiros na tua casa, os idosos na tua casa. Ó Senhor, guarda os meus irmãos, ajuda-nos, ó Deus, a andar na tua presença cada dia. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce. Esta é a edição 1155, ano 17, e o tema de hoje: os feitos de amor serão lembrados. Os feitos de amor, os feitos que você faz por amor na obra de Deus, serão lembrados os feitos de amor. E o nosso texto, Hebreus capítulo 6, versículos de 1 a 12. Nós vamos ler, nós vamos orar, vamos aprender juntos, porque é maravilhoso, é importantíssimo aprender na palavra do Senhor, buscar a direção do Senhor e guardar este ensinamento profundo das Escrituras. O texto é uma continuação da instrução apostólica, portanto, inicia o capítulo 6 de Hebreus assim: por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isto faremos, se Deus o permitir. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Pois, assim quanto a eles de novo crucificam o Filho de Deus e expõem ao vitupério. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição, o seu fim é ser queimada. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que para com o seu nome mostraste, enquanto servistes aos santos e ainda serves. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança. Porque para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Louvado seja o nosso Senhor para sempre. Meus amados irmãos, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, eu digo sempre, eu costumo dizer, é quase um padrão na minha instrução, que a igreja era para ser o melhor povo do mundo, o melhor povo da terra, porque nós temos a melhor instrução. Instrução divina, palavra divina, algo grandioso
só a Igreja de Jesus tem. Mas como a igreja é formada por pessoas e nem todos têm maturidade, nós vemos tantas coisas e às vezes passamos vexames. Vamos orar e procurar crescer na graça. Bendito Senhor, Pai querido que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado pela leitura em tua santa palavra. Obrigado pelos meus irmãos. Dá graça a cada um, manifesta o teu poder. Opera, Senhor, na vida dos nossos irmãos, nossos ouvintes. Abençoa os que terão contato com as nossas publicações. Guarda os teus servos em todo lugar, Senhor. Abençoa, meu Pai, toda a tua igreja, crianças, jovens e adultos. Pai querido, Senhor da glória, ouve a nossa petição. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, o escritor aos Hebreus não é conhecido. O escritor aos Hebreus não foi orientado, inspirado, autorizado a botar o seu nome nesta escritura. Eu tenho uma forma de pensar aí na condição de professor. Eu devo, sim, pensar e expor o pensamento enquanto ensino, e não é uma coisinha que eu esteja começando, eu tenho mais de meio século de experiência. Então, acredito perfeitamente que se trata de Paulo, eu acredito, muito embora não vou fazer ninguém aceitar isso na marra, mas em eu estando certo, e sendo Paulo o escritor da Epístola aos Hebreus, se ele botasse o nome dele nessa epístola, nenhum judeu daquela época, daquela geração, demonstraria qualquer interesse. Porque o Saulo, para eles, o Saulo e o Paulo é a mesma pessoa, o Saulo para eles era apenas uma grande decepção. Um fariseu que desertou, aceitou o evangelho e passou a defender a pessoa de Jesus como o Messias, quando a maioria esmagadora dos fariseus eram contrários. Portanto, no meu pensamento, e eu sempre exponho o meu pensamento, esse texto é de Paulo, o Saulo que decepcionou os fariseus. Mesmo que eu esteja errado, o autor desse texto não colocou seu nome e quem sabe a razão fosse semelhante. O que nós aprendemos aqui, meus irmãos, é que se trata de algo maravilhoso como instrução. Ele fala dos rudimentos da doutrina de Cristo, ou seja, aqueles primeiros passos. Jesus Cristo nasceu em Belém, Jesus Cristo nasceu numa manjedoura, Jesus Cristo, quando criancinha, fugiu, os pais levaram ele para o Egito. Quando Herodes morreu, os pais trouxeram ele para a terra de Israel e eles foram morar em Nazaré. E isto, na visão do escritor aos Hebreus, são rudimentos, portanto, verdades fundamentais, importantes, mas que simplesmente não têm a resposta para a humanidade. A resposta para a humanidade é que Jesus é o Cristo, portanto, é o ungido, enviado de Deus, foi enviado com a missão de salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel, sendo rejeitado porque havia um propósito divino quanto a isto, e o evangelho foi oferecido às nações. Profecias da palavra de Deus em muitas situações, em muitos textos, e promessa divina feita direto a Abraão, que ele seria, ou através dele, as nações do mundo seriam benditas, ou felizes, ou abençoadas, ou bem-aventuradas. Portanto, algo grandioso, mas ele diz, deixando os rudimentos. Vamos deixar as coisas simples que aconteceriam, sim, com o Cristo, aconteceram com o enviado de Deus, mas estas coisas não são fundamentais para as nações. O que é fundamental para as nações é a evangelização, o perdão dos pecados e a unidade do corpo de Cristo, uma igreja formada por judeus, gregos,
e troianos, ou seja, por pessoas de qualquer nacionalidade cumprindo as promessas divinas. O versículo 2, ele diz, da doutrina dos batismos. Aí tem batismo por aspersão, batismo por imersão, batismo com 12 anos de idade, batismo só de adulto, batismo não tem a menor significação ficar discutindo batismos. Os batismos feitos em nome do Senhor Jesus, os batismos feitos, realizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, todos valiosos igualmente. Batizar em nome do Senhor Jesus, perfeito. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinamento de Jesus, perfeito, mas não é fundamental. O que é fundamental é crer e ser batizado, é crer e participar, é crer e se tornar parte do corpo de Cristo, a sua igreja. Doutrina dos batismos, imposição de mãos. A imposição de mãos, quem que pode impor as mãos? Só os ministros? Só os adultos? Quem pode impor as mãos? Até uma criança cheia da graça pode impor as mãos e Deus operar. Não tem como ficar pensando só nos fundamentos. Os fundamentos foram importantes, são importantes, mas precisamos avançar, crescer. A ressurreição dos mortos acontece de que forma? Nós vamos conhecer as pessoas na eternidade? O sujeito não tem a menor necessidade de discutir ressurreição. A ressurreição dos mortos é uma realidade espiritual, vai acontecer perfeitamente com todos os salvos e o exemplo maior é Jesus Cristo. Jesus Cristo tinha um corpo e o corpo da ressurreição lhe permitiu comer. Ele comeu diante dos seus discípulos para que eles acreditassem que era ele, redivivo, voltou à vida, ressuscitou e comeu diante dos seus discípulos pós ter ressuscitado. Portanto, importantíssimo é levar a palavra de Jesus, pregar o evangelho de Jesus, propor aos homens a conversão a nosso Senhor Jesus Cristo. E o escritor aqui diz no versículo 3, isso faremos se Deus permitir, sendo oportuno, sendo necessário, para quem nunca conheceu nada, então vamos expor os fundamentos. Para quem já conhece os fundamentos, vamos avançar e crescer na graça, buscando maturidade espiritual. No versículo 4, um texto que chega a ser perturbador para muitas pessoas. Nós acreditamos, e está na Bíblia Sagrada, a oportunidade de reconciliação. Eu ministrando a respeito de reconciliação. Homens que se reconciliaram com Deus. Mulheres, pessoas que procuram, que querem se reconciliar com Deus. Está escrito a instrução divina para que volta. Deus dando oportunidade àqueles que de alguma forma se ausentaram, entristeceram, caíram no pecado, a oportunidade é facultada para a reconciliação. Mas esse texto se torna perturbador para quem tem dificuldade em acreditar na profundidade do amor de Deus. O versículo 4 diz, porque é impossível que os que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e a virtude do século futuro ou do mundo vindouro, e recaíram, seja outra vez renovados para o arrependimento. Pois, assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Esse texto é perturbador para quem não acredita no amor profundo do nosso Deus. Os versículos, eles têm, e a gente encontra, sim, muitos versículos na Bíblia, falando a respeito daqueles que muitas vezes voltaram atrás, profanaram o nome do Senhor, apostataram da fé
E isto aconteceu tanto no contexto do povo de Israel, quanto no contexto da igreja. A apostasia, o apóstolo Paulo noticia os que ele chega a reprovar, a condenar, o Himeneu, o Alexandre, o Fileto e outros que negaram a fé. Sim, é verdade que existem os que negam a fé, os que caíram e não tiveram nenhuma humildade para se levantar. Mas aqui mostra a oportunidade que Deus dá para quem caiu e quer se levantar. É impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se fizeram participantes do Espírito Santo, provaram a palavra de Deus, foram parte e criaram o seu sistema, foram profanar o nome do Senhor, inventaram outra coisa, assim. Mas os que reconhecem o erro e se reconciliam, você vê isto. Nós vemos isto na palavra de Deus, no Antigo e no Novo Testamento. Quantos apelos de Deus através dos profetas para que Israel volte. Para que Israel volte. Profeta Isaías, profeta Jeremias, profeta Ezequiel, profeta Amós, profeta Oséias, profetas de Deus. Profeta Amós lá, prepara-te, ó Israel, para encontrar com o teu Deus. Quantas oportunidades facultadas à reconciliação. Então nós temos, meus amados irmãos, este ensinamento perfeito da parte do Senhor. O exemplo que o escritor aqui dá no versículo 7 mostra que existe sim um limite e existe sim uma possibilidade de perda. Ele dá um exemplo da terra. A terra, quem bebe a chuva que cai sobre ela. Esta terra produz erva proveitosa para os homens e recebe a bênção de Deus. A terra recebe a chuva, a terra produz, a terra serve na sua função de alimentar o ser humano. E é uma bênção de Deus. Ela tem esta função. No versículo 8 diz, mas aqui produz espinhos e abrolhos, é reprovada, perto está da maldição, seu fim é ser queimado. É figura a terra boa, que também está no ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. A semente que foi lançada e caiu entre os espinhos, foi sufocada. A semente que lançada e caiu nos pedregulhos, também não prosperou. Não tinha raiz, não tinha como penetrar no solo, era pedra. A semente que caiu na beira da estrada, as aves comeram. Mas a semente que caiu em boa terra produziu a contento. Então aqui em Hebreus é semelhante o ensino. A terra que produz, recebe a chuva e produz o que é necessário ao homem, recebe a bênção de Deus. A terra que produz espinhos e abrolhos é reprovada, perto está a maldição e o seu fim é ser queimado. Mas aí tem a parte perfeita desta instrução que é, mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Não esperamos apenas de vocês, apenas algum fruto passageiro. Não esperamos de vocês alguma manifestação passageira, alguma coisa provisória, alguma coisa momentânea. Olha como é perfeito isso aqui. Mas de vós, ó amados, versículo 9, esperamos coisas melhores. As coisas que acompanham a salvação. O que é que acompanha a salvação? O que acompanha a salvação são os exemplos, o bom exemplo, o bom testemunho, a perseverança, a confiança, o serviço ao reino de Deus. São coisas que acompanham a salvação. No versículo 10, ela diz, porque Deus não é injusto, Deus não vai esquecer, Ele não é injusto para esquecer do vosso trabalho, a vossa obra de amor, o vosso trabalho amoroso, a dedicação que vocês mostraram para com o seu nome, para com os seus servos. Deus não é injusto.
Existe uma recompensa em servir a Deus, em estar assim na presença de Deus. Há uma recompensa. No versículo 11 ele diz: mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim. Isto aqui é outra coisa que acompanha a salvação, a perseverança. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas desejamos que cada um de vós seja cuidadoso, operoso. O trabalho que você está fazendo não pode ser momentâneo. A dedicação que você tem não pode ser momentânea. A fé que você tem não pode ser momentânea. Há uma coisa, uma fase da vida, uma espécie de estágio da vida cristã. Não, isto é necessário ser permanente. Desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado, o mesmo zelo, o mesmo amor, aquilo que chama obra de amor e trabalho de amor. A vossa obra Deus não é injusto para esquecer da vossa obra e do vosso trabalho de amor para com o seu povo, para com o seu nome. Desejamos que cada um de vós mostre essa mesma operosidade até o fim, para a completa certeza da esperança. É no final que a gente tem recompensa. É no final que o lavrador contabiliza o resultado. É no final que o diarista recebe a paga. É no final que a gente tem o resultado. Para a completa certeza da esperança. E no último versículo, ele diz, para que não vos façais negligentes. Não podemos negligenciar esta oportunidade, esta coisa que do Senhor, pela sua bondade, pelo seu amor, nos faculta, nos coloca a par como participantes. É algo maravilhoso. Meus queridos irmãos, é grandiosa a instrução, é grandioso o amor de Deus. Para que não vos façais negligentes, mas sejais imitadores daqueles que pela fé e paciência herdam as promessas. Essas promessas foram feitas por um Deus fiel. Todas as promessas partem do coração de Deus, são feitas pelo Senhor. É Ele quem promete e é Ele que fielmente cumpre o que prometeu. Prometeu descendência numerosa a Abraão. Prometeu e reafirmou o pacto com Isaac. Prometeu a Jacó. Prometeu a Davi. E cumpriu. 1000 anos depois de Davi, nasce em Belém um menino, recebe o nome de Jesus, Jesus, que é o Salvador. E este menino cresceu e foi conhecido e reconhecido como filho de Davi. As promessas, as fiéis promessas do nosso Senhor, as fiéis promessas do nosso Senhor continuam assim se cumprindo na vida de Israel e na vida da igreja. Que possa se cumprir na nossa vida individual, nas vossas vidas e na minha vida. Deus abençoe os meus irmãos de uma forma grandiosa. E nós vamos interceder, nós vamos fazer a intercessão, a família da nossa intercessão hoje, a família do nosso irmão Alex Ferreira. O Alex Ferreira faz um trabalho grande na obra de Deus. Ele, a esposa, a família, a casa era aberta para a obra do Senhor aqui em Fortaleza e onde eles estão no interior, eles têm casas aqui, casas no interior. Eu ainda só fui uma vez no interior e também a casa aberta, recepção extraordinária por vários dias na casa de nossos irmãos. Eles são dedicados à obra de Deus. Vamos orar e agradecer ao Senhor pela vida do irmão Alex, pela sua esposa, pela sua família. Vamos interceder ao nosso Deus.
Bendito Pai, Senhor da glória, nós estamos em Tua santa presença. Queremos Te agradecer, meu Senhor, pela palavra, queremos Te agradecer pela Tua igreja, suplicar, meu Senhor, pelos nossos amados ouvintes, os nossos irmãos. Senhor querido, abençoa os meus irmãos, dá graça, dá vitória, dá a tua direção e proteção a cada um. Abençoa, meu Senhor, os teus servos na cidade, os teus servos no campo. Abençoa, meu Senhor, os teus ministros. Abençoa, Pai querido, toda a tua igreja, os órfãos, as viúvas, os viúvos, os necessitados. Abençoa, meu Senhor, toda a tua igreja em todo lugar. E agora, meu Senhor, queremos suplicar especialmente pelo irmão Alex, pela irmã Dora. Toma eles em tuas santas mãos. Abençoa, meu Senhor, seus filhos. Abençoa, meu Senhor, seus netos. Abençoa, meu Senhor, sua família. Tu és o nosso Deus justo e galardoador dos que trabalham, dos fiéis, dos que te servem com alegria. Ó Deus, lembra-te dos teus filhos, lembra-te da tua bondade, da tua graça. Abençoa os meus irmãos, recompensa com a bênção dos céus o trabalho de amor pela tua igreja. Querido Senhor, manifesta o teu poder, dá graça aos teus servos, nos ensina a te servir. Este memorial da oração, toma em tuas santas mãos, Pai, cada vida. Deus bendito, Deus poderoso, os nossos ajudadores e intercessores, recompensa com a bênção dos céus. Querido Senhor, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus vos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.